Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. E vamos lá para o episódio de hoje. Gente querida, vamos conversar hoje sobre um tema super interessante que faz tempo que eu tô querendo vir falar com vocês aqui e chegou o momento, a gamificação no tarô. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso com mais atenção e como isso se aplica ao universo oracular, vamos começar do básico, de um jeito bem simples. O que seria gamificação? Bom, gamificação é o uso de estratégias, lógicas ou elementos de jogos mesmo, como pontos, rankings e recompensas, aplicados em atividades do mundo real, com o objetivo de engajar pessoas, resolver problemas ou até ensinar conteúdos. A gamificação não significa jogar necessariamente um videogame, mas aproveitar a dinâmica lúdica em outras áreas da vida cotidiana. E aí, a gente pode pensar em muitas áreas, inclusive a área da educação, a área empresarial, corporativa, a área da saúde, dentre outras possibilidades. No site da Universidade Federal de Santa Catarina, tem um e-book sobre gamificação que chama Entendendo e Aplicando a Gamificação. Esse e-book foi escrito por Caroline Elisa Moore e Gabriel Ferrari. Em determinada altura aqui do e-book, eles escrevem o seguinte, abre aspas, a gamificação, tradução do termo em inglês gamification, pode ser entendida como a utilização de elementos de jogos em contextos fora de jogos, isto é, da vida real. O uso desses elementos, narrativa, feedback, cooperação, pontuações e etc., visa a aumentar a motivação dos indivíduos com relação à atividade da vida real que estão realizando. É importante compreender, no entanto, que não se trata simplesmente do uso de jogos. Utilizar um jogo qualquer para explicar um conceito não se enquadra, atualmente, no entendimento dos pesquisadores sobre gamificação. Ela não envolve necessariamente a participação em um jogo, mas aproveita dos jogos os elementos que produzem os benefícios. A gamificação usa a estética, a estrutura, a forma de raciocinar presente nos games, tendo como resultado tanto motivar ações como promover aprendizagens ou até resolver problemas, utilizando as estratégias que tornam o game interessante. Estas são as mesmas usadas para resolver problemas internos ao jogo, mas em situações reais. Pode-se dizer que a gamificação cria uma simulação dentro de uma situação real, e o que se pensa estar fazendo é diferente do que está ocorrendo de fato. Você tem a impressão de que está jogando, mas na verdade está estudando um conceito, fazendo um trabalho, comprando produtos, lembrando-se de uma marca, etc. Não se trata de ser ludibriado, mas de deixar-se levar pela motivação do jogo para, de forma lúdica, resolver questões da vida real. Fecha aspas. Essa explicação ajuda a gente a colocar o pé nessa história e olhar para esse assunto, agora um pouco mais direcionado para o tarô. Por quê? Porque quando a gente entende que essa gamificação é uma forma lúdica de levar as pessoas a fazerem determinadas coisas, seja aprender, seja interagir, seja comprar, a gente entende que isso sim é uma estratégia. E aqui eu não estou usando o termo estratégia como uma coisa ruim, tá? Eu não estou querendo dizer que isso é pura manipulação, sacanagem, maldade, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente colocar um pouquinho de perspectiva crítica no nosso olhar, é possível a gente perceber que essa gamificação leva muitas vezes a gente a se divertir com algo que muitas vezes precisaria de um pouco mais de consciência. Vamos olhar para isso na prática. Quantas vezes você já entrou em algum site ou em algum perfil onde tinha algum tipo de proposta interativa que parecia mais um joguinho mesmo, e você foi ali se envolvendo com aquilo quando viu, comprou um produto ou aceitou alguma coisa que aquela interação te propunha? Pois é.
Quantas vezes você já viu algum produto, algum serviço sendo vendido com uma narrativa toda elaborada que te envolve e, de novo, que lá no final você já acabou achando que precisava daquilo porque se envolveu com aquela situação? Quantas vezes você já recebeu solicitação de feedback, pesquisa de satisfação, solicitação de retorno? Posso falar por mim, gente. Eu recebo todo dia. Hoje, quase tudo que eu faço, qualquer coisa que eu compro, qualquer site que eu visito, qualquer coisa que eu faço online, às vezes até no presencial, alguns minutos depois ou um dia depois, tá lá. Responda a nossa pesquisa. Você tem 2 minutinhos? Venha explicar pra gente o que você gostou. E acho que o principal aqui, que é sobre isso que eu quero falar nesse episódio. Quantas vezes você já pontuou alguém ou algum serviço e, consequentemente, quantas vezes você escolheu um serviço ou um profissional a partir da avaliação, do depoimento ou da pontuação dada para essa pessoa ou para esse serviço? Eu tô perguntando essas coisas para vocês, literalmente, para a gente pensar juntos e para explicar para vocês onde eu tô querendo chegar. Quando a gente fala sobre essa gamificação e a gente pensa nela com um pouco mais de atenção, a gente percebe que isso está muito presente no nosso dia a dia. E sim, gente, é uma forma lúdica de fazer coisas que às vezes até são chatas. Por exemplo, uma pesquisa de satisfação pode ser muito mais interessante quando ela vira um tipo de interação lúdica. Muito melhor do que a pessoa mandar para você uma solicitação para você responder uma longa pesquisa sem nenhum tipo de troca interessante ou, pior, sem você não ganhar nada com isso. Até porque hoje em dia tudo envolve algum tipo de troca. Então, se eu respondo uma pesquisa, eu ganho um desconto. Se eu respondo tal coisa, eu ganho outra coisa. E eu tô falando aqui dessas questões e veja, eu mesma lanço mão desses recursos em determinadas circunstâncias, muito na intenção de estabelecer uma relação com as pessoas para que eu mesma entenda a demanda dessas pessoas ou consiga, por exemplo, num curso, elaborar uma proposta que tenha a ver com o que essas pessoas estão buscando. Quer dizer, não é uma coisa errada, proibida, não é estratégico no sentido negativo necessariamente. Porém, a intenção é pensar um pouco sobre isso aqui com vocês, justamente para que a gente comece a perceber isso e retomar a nossa condição de escolher, seja lá o que for, com um pouquinho mais de consciência e com um pouco menos de preocupação em ser exclusivamente entretidos. Nesse segundo bloco, eu já vou começar falando dos aspectos que eu entendo como problemáticos dentro dessa lógica da gamificação de tudo, principalmente a gamificação no universo oracular. Um dos problemas que eu entendo muito importantes da gente olhar neste momento é a questão da pontuação. Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas hoje eu quero dar uma atenção especial para esse assunto, porque essa questão da pontuação, ela é extremamente relativa quando se trata de prática oracular. Eu entendo que se você está procurando um tarólogo, uma taróloga, se você está procurando um professor de tarô ou uma professora de tarô, é óbvio que a gente já vai quase que automaticamente procurar algum tipo de depoimento, algum tipo de ranking, para a gente ver se aquela pessoa que a gente gostou é uma pessoa realmente boa no que ela faz. A questão, gente, é que em se tratando de tarô, ser bom é um conceito bastante relativo. Porque o que é bom para você pode não ser bom para mim. Tá, tudo bem. A gente percebe isso em várias áreas da vida, eu sei. Porém, no tarô, isso é ainda mais destacado. Porque muitas vezes, uma pessoa que vai buscar uma consulta de tarô, por exemplo, quer uma abordagem mais preditiva. Então, a pessoa quer um profissional que fale sobre o futuro, que fale sobre se determinada coisa vai dar certo ou não.
que responda sim ou não. Quando alguém busca um atendimento de tarô com o intuito de receber respostas preditivas, por exemplo, e essa pessoa encontra um profissional que atende a sua demanda, o que ela vai fazer? Ela vai pontuar positivamente esse profissional. Ela vai dar 5 estrelinhas, ela vai mandar o seu depoimento e ela vai dizer o seguinte: Nossa, foi maravilhoso, acertou tudo. aliás, gente, essa é a frase-chave. Acertou tudo. Ou a frase clássica. Bateu certinho. Muito bem, legal. A pessoa ficou satisfeita, está no direito dela de pontuar e o profissional, obviamente, está no direito dele de publicar essa pontuação, desde que com a devida autorização. Porém, imaginem que eu estou procurando uma leitura de tarô mais focada no autoconhecimento. Uma leitura de tarô que fale para mim por que eu estou me sentindo tão estranha durante essa época da minha vida, por que determinadas relações já não estão mais fazendo muito sentido para mim, se vale a pena eu investir em determinada situação ou não. Enfim, um momento onde eu estou querendo olhar mais para a minha vida, olhar para mim e tomar algumas decisões num âmbito um pouquinho mais subjetivo. Imagina que eu, com essa necessidade, vou lá nesse perfil do profissional ou da profissional que tem uma abordagem preditiva, vejo as 5 estrelinhas com o comentário dizendo Maravilhosa, acertou tudo, bateu certinho. e contrato os serviços dessa pessoa ou agendo com ela para fazer uma leitura com ela. Chego lá, a leitura tem uma abordagem preditiva e a minha experiência não é uma experiência assim tão agradável, porque está um pouco distante daquilo que eu estava buscando. E aí, como é que faz? Esse profissional tem mesmo 5 estrelinhas ou não? Aí é que tá, gente. A gente não tem como julgar isso. A gente não tem como definir, porque, literalmente, o que pode ser bom para uma pessoa pode não ser tão bacana assim para outra. E nesses casos, as pontuações são extremamente relativas. É por isso que no tarô o conceito de gamificação precisa de critério. Se a gente não tiver esse critério, a gente vai sentir dificuldade de entender por que certas coisas funcionam para os outros, mas não funcionam para a gente. Normalmente, uma pergunta interessante para a gente fazer nessas horas, na hora do depoimento, do comentário, da estrelinha e do like, é a seguinte: baseado em que essa pessoa está avaliando? Qual foi o critério que ela usou? E esse é um grande problema que a gente tem nesse universo da gamificação. Raramente os comentários, os depoimentos e as estrelinhas, eles vêm com explicações que sejam menos genéricas. Vocês já repararam nisso? A maioria das pessoas comenta coisas bastante genéricas, como as que eu mencionei anteriormente, do tipo: Ai, que maravilhosa, acertou tudo. ou Ai, eu amo jogar com esse profissional porque ele sempre sabe dizer o que eu tô precisando ouvir. são coisas muito pessoais e subjetivas. O que efetivamente você precisa ouvir? Ou o que você precisa ouvir é a mesma coisa que eu preciso ouvir? Ou será que esse profissional vai saber fazer isso comigo também? Percebem? Quando a gente vê esse tipo de gamificação, a gente esquece dessas peculiaridades e que essa perguntinha clássica Baseado em quê? vai ajudar bastante a gente a separar esses comentários. Quando normalmente eu vejo depoimentos genéricos na internet, eu não me deixo muito levar por eles, justamente porque eu entendo que ali foi uma experiência da pessoa e que aquilo pode não necessariamente representar o que o profissional em si entrega. Pode ter sido um momento bacana, mas não necessariamente funcionar para mim também. Uma das coisas legais, portanto, é a gente ir além do óbvio e tentar entender ali naquele comentário, naquela pontuação, naquele ranking, o que efetivamente a pessoa gostou ou o que efetivamente é um diferencial no trabalho daquele profissional. Para que a gente não confunda as bolas e ache que se foi maravilhoso para um, vai ser para a gente, mesmo que a gente não saiba qual foi a razão dessa maravilha toda ter acontecido.
é muito importante a gente entender qual foi o diferencial que fez com que aquela pessoa realmente tenha gostado daquele serviço ou daquele profissional. E isso é muito delicado porque nem todo mundo deixa detalhes nos seus comentários. Então, percebem que esse trabalho é um trabalho meio de decupagem mesmo. A gente tem que olhar esses comentários, se a gente quiser se pautar por eles, e olhar com carinho para ver se realmente ali tem informação que esclareça as nossas dúvidas e que vão além do Ai, lindo, maravilhoso, super funcionou, bateu certinho. porque não necessariamente isso garante que a sua experiência será uma experiência boa a partir da pontuação de outra pessoa que tinha outra demanda diferente da sua e que pode sim também ter uma maneira de lidar com o atendimento de tarô diferente da sua. Cada pessoa procura uma coisa diferente num atendimento, cada pessoa tem a sua necessidade, a sua demanda e cada pessoa vive essa experiência de um jeito diferente. Sendo assim, a sua experiência nunca vai ser como a minha. E sendo assim, a pontuação que você der para aquele profissional pode ser diferente da minha. E é nesse sentido que eu queria trazer essa pulguinha atrás da orelha para vocês aqui hoje, que é uma pulguinha que vive atrás da minha orelha, que serve para ajudar a gente a detectar esses processos estratégicos nas atitudes, nas vendas, nas ofertas, nas propostas que a gente vê na internet e nas redes sociais, e que além disso, a gente consiga não só detectar, mas interagir com isso conscientemente para fazer escolhas que a gente não perca a nossa autonomia, para que a gente não se deixe levar por uma gamificação sem sentido ou ainda uma gamificação que não vá efetivamente me ajudar na escolha daquele serviço ou daquele profissional que eu estou procurando. Resumindo, não adianta você ir atrás de estrelinha, de ponto, de depoimento, de ranking e de clichê. É fundamental que antes disso ou para além disso, você saiba que o critério será necessário para você ver se tudo aquilo que se fala e se promete realmente tem a ver com você, vai te ajudar e está alinhado com as suas expectativas. Vamos começar esse terceiro bloco pegando um exemplo da vida real e transportando para esse universo da gamificação que já está aí faz algum tempo e que é legal a gente olhar com mais atenção. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em espaço esotérico, eu tinha um aluno que também era meu consulente, e na verdade ele começou como meu consulente, depois ele virou meu aluno, com quem eu tinha uma relação super ok e que funcionava dentro ali do ambiente oracular. Esse aluno / consulente um dia resolveu indicar uma ex-namorada para fazer um jogo comigo. Ele gostava de jogar comigo, ele gostava de estudar comigo e sempre falava: Cara, eu preciso mandar a fulana vir jogar tarô com você. Ela vai amar. Muito bem, um dia a fulana foi jogar tarô comigo e eu ali naquele trabalho presencial que normalmente acontecia todos os finais de semana, e eu tinha um cliente atrás do outro, gente, não tinha muito tempo nem de tomar água, tomar café, era um pancadão. O trabalho presencial era realmente um pancadão, até porque o tempo da consulta é difícil de se manter exatamente ali na régua, né? Então, às vezes atrasava, às vezes adiantava, era todo um manejo. Num desses dias, essa ex foi fazer um atendimento comigo, eu nem me dei conta de que ela era ela, fiz o atendimento dela, como sempre faço os meus atendimentos, e tudo bem, seguiu o meu dia normalmente, tá tudo certo. Um tempo depois, o meu aluno / consulente comentou que ela tinha ido fazer a consulta comigo. E aí eu me dei conta de que ela era ela. Falei, sim, verdade, eu atendi, que legal que deu certo, né? Que legal que ela veio, obrigada pela indicação. E eu vi que ele ficou sem graça. Falei, mas tá tudo bem? Tem alguma coisa que você queira me dizer? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, Kelma, eu não vou aguentar, eu preciso comentar com você. Ela odiou o atendimento. Na hora, eu me senti um pouco mal, né? Porque eu falei, puxa vida, o cara me indicou, super animado, a pessoa vem e odeia. Mas aí, um tempo depois, isso virou um caso emblemático que eu, toda vez que conto,
paro para dar uma risada. Não para rir dela ou dele, nem da situação, mas justamente para rir dessa realidade. O quanto uma experiência para uma pessoa pode ser totalmente diferente para outra, sendo que eu sou a mesma profissional, o meu esquema de atendimento segue mais ou menos um padrão, um protocolo. Claro, cada atendimento vai ter uma cara diferente, porque a história sobre a qual eu estou falando ali, o jogo, as interpretações, elas são diferentes, a pessoa é diferente, obviamente, isso não tem dúvida. Mas o meu posicionamento, a maneira como eu interajo, ela é muito semelhante. E eu achei muito interessante, porque eu falei, como é que pode duas pessoas tão próximas terem percepções tão diferentes a respeito do meu trabalho? E aí, um tempo depois, conversando, ele ainda me disse: ela estava esperando que você dissesse se as coisas iam dar certo, se não iam dar certo. Ela disse que saiu confusa, porque ela queria respostas mais assertivas. E nesse momento eu falei, meu querido, não é comigo isso, né? O meu trabalho é muito mais de orientação e aconselhamento. Aí eu acho que a gente precisa achar uma taróloga preditiva para ela, não é a minha pegada. E tudo bem, passou, mas esse caso virou emblemático. E é por isso que eu tô trazendo para vocês, porque imagina isso, que já acontece na vida real e que tem uma piadinha interna que eu faço com alguns colegas, que é a seguinte: cliente que vem por indicação é uma experiência agridoce. É bom porque a gente sabe que quem indicou confia no nosso trabalho e gosta do nosso trabalho. Por outro lado, a gente nunca vai saber se a pessoa que indicou sabe para quem está indicando aquele trabalho. Porque muitas vezes é isso, a pessoa vai lá e fala, nossa, vai fazer um jogo com a Kelma que ela é maravilhosa. E a pessoa que vem, esse amigo ou essa amiga que vem fazer o atendimento, vem esperando uma coisa que muitas vezes está distante do que eu entrego. Então, a indicação é sempre essa experiência agridoce que a gente encara e que faz muito parte do nosso trabalho, a qual a gente precisa entender como algo realmente plástico, no sentido de que muda, no sentido de que se amolda e de que nem todo mundo vai sentir da mesma maneira. Agora, pega isso e transporta para a internet e para a rede social, onde normalmente a indicação nem é de uma pessoa que te conhece. Às vezes a indicação vem de uma pessoa que você nem sabe quem é. Isso quando eles não inventam, né? E fingem que aquilo que está ali escrito foi um depoimento e muitas vezes nem foi. Atualmente cria-se perfis fakes para dar depoimentos, para dar engajamento para determinados profissionais e ofertas de serviço, mas tirando essa estratégia bastante equivocada e considerando isso como algo sério, ou seja, pessoas que realmente foram lá e pontuaram aquele profissional ou aquele serviço, é muito difícil a gente saber pautado em que essa pessoa pontuou dessa maneira. Considerando isso, de novo, se quem indica e eu conheço já pode dar ruim, imagine uma pessoa que eu nunca vi na vida, pontuando e dando um depoimento ou colocando ali um comentário sobre algum profissional. Especialmente quando esses comentários, eles não falam nada de elucidativo. Porque uma coisa, gente, vamos lá, é você entrar no site do Mercado Livre e você vai comprar uma lâmpada e tem ali um monte de avaliação com 5 estrelinhas. Você olha e pensa, Essa lâmpada é boa, porque 5 estrelas. então, não necessariamente, porque ninguém falou nada sobre a lâmpada. As pessoas só deixaram as 5 estrelas. Isso pode significar que a lâmpada funcionou, isso pode significar que a lâmpada chegou no prazo, isso pode significar que foi enviada rapidamente, pode significar um monte de coisas. Tem gente, inclusive, que dá 5 estrelas e nem testou a lâmpada. Outra coisa é 5 estrelas para a lâmpada e embaixo. Essa lâmpada durou bastante tempo, chegou no prazo, foi fácil de eu colocar no lustre. Eu percebi que a luz dela é mais clara do que as outras da mesma marca ou da mesma categoria. Aí você entende que aquela lâmpada é boa porque ela tem características que podem servir para a maioria das pessoas e que, portanto, muitos vão se beneficiar com o uso dessa lâmpada. Então, uma coisa é você falar, uma consulta de tarô é maravilhosa, outra coisa é você dizer, Essa pessoa respondeu as minhas questões, ela estava disponível para as minhas necessidades, foi muito clara e transparente na maneira como trabalha, me atendeu na hora. são coisas
que realmente vão fazer diferença. Então já deixo a dica aí. Se você gosta de pontuar e participar do rolê da gamificação, seja objetiva e seja objetivo na sua pontuação para que as pessoas saibam do que você está falando. E se você gosta de pesquisar antes de comprar qualquer coisa e se pauta nessas pontuações, busque pontuações que mostrem ali um mínimo de critério. A boa e velha pergunta: Baseado em quê? certo? Dessa maneira, a gente joga, entre aspas, de um jeito um pouquinho mais honesto, claro, e a gente sabe do que a gente está falando. Ainda assim, deixo aqui as minhas ressalvas. Eu, pessoalmente, não sou muito adepta de pontuar pessoas e de pontuar seres humanos, porque, de novo, prática oracular envolve muitas sutilezas, nuances e subjetividades. Sendo assim, uma experiência com o tarô dificilmente será pontuada de modo que seja útil essa pontuação para os demais, porque são experiências intransferíveis. Para fechar o nosso episódio, acho que vale deixar algumas sugestões de como lidar com essa realidade da gamificação que a gente se encontra hoje e que não precisamos detestá-la, mas também é importante que a gente esteja consciente do que ela representa e de até onde ir com ela, para a gente não se confundir demais nessa história toda e para a gente não achar que, enquanto seres humanos complexos que somos, a gente, por exemplo, se resume a um número de estrelinhas ou a um joinha, porque também não é assim. Quantas vezes a gente recebe uma pontuação negativa e a gente sabe muito bem que aquela pontuação negativa veio de um outro lugar, de uma outra necessidade, de problemas ali que vão muito além do gostar ou não gostar e que sim vão afetar muitas vezes a nossa imagem perante o público. Por isso que eu acho que isso é uma coisa muito delicada de a gente utilizar e aderir sem pensar, não é mesmo? Se você é um profissional competente e comprometido, não vai deixar o seu consulente na mão, não vai falar coisa que não está no jogo, não vai mentir para ele, é muito possível que, eventualmente, a pessoa não goste das respostas do oráculo. E nessas horas, ela está pontuando quem? O meu trabalho ou a resposta que ela recebeu que não é a que ela gostaria de receber? Tudo isso precisa ser muito pensado para que a gente, de novo, não se confunda nessa lógica, nessa métrica da gamificação, onde tudo vira um espaço para ganhar pontinhos, para ganhar vidas, para ganhar brindes e muitas vezes acabar ignorando os aspectos realmente importantes que envolvem aquela experiência. Por isso, gente, a gente precisa saber reconhecer essas distinções para não se deixar levar por elas. A gente não deve delegar tudo para o algoritmo. É importante que a gente tenha esse trabalho de curadoria do que o algoritmo entrega para a gente e até entender um pouco melhor o que tudo aquilo representa quando se apresenta para a gente. É fundamental que a gente não tenha medo de construir as nossas próprias experiências e não julgá-las necessariamente, mas sim olhar para elas partindo do nosso próprio critério, porque, de novo, o que pode ser muito bacana para mim pode não ser bacana para outra pessoa e tá tudo bem, cada um na sua, cada um no seu quadrado, e não esquecendo o que eu já falei, mas vamos reforçar aqui, o critério. Porque sem esse critério que envolve coerência, um tempinho que vai além daquela pressa louca de sair contratando a coisa só porque todo mundo diz que é bom, tipo o morango do amor, ao invés da gente entrar nessa frequência da pressa, da velocidade, do acompanhar uma trend, do acompanhar uma modinha, ou só de viver algo que alguém que eu acho legal diz que é bacana, é fundamental que a gente tenha esse critério, cultive essa coerência e que a gente cuide daquilo que a gente consome, daquilo que a gente contrata e, mais importante do que tudo isso, que a gente cuide das experiências que a gente escolhe viver. É isso, gente. Vamos continuar no game porque não tem jeito de sair dele, mas estando de olho aberto, esse game vai parecer menos bizarro e menos surreal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada por me ouvir até aqui.
Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.